Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nosso conteúdo de língua portuguesa e eu vou tentar, mesmo em pouco tempo, fazer com que vocês entendam direitinho, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar depois. Hoje nós vamos falar sobre frase, oração e período. Bom, se eu pergunto para vocês, quais desses enunciados são frases? Silêncio. Que blusa linda! Ela não está se sentindo bem. Choveu muito em Fortaleza. Tudo bem? Nossa! Oi! Gente, todos esses enunciados, não importa a quantidade de palavras, se tem uma palavra, se tem verbo ou não, se tem duas ou mais palavras, não interessa. O que interessa é que tenha sentido. Se é um enunciado que faz sentido, que transmite uma mensagem, eu posso chamar de frase. Porque frase é todo enunciado que tem sentido, sentido completo, consegue transmitir uma informação. Então, quando alguém diz silêncio e é entendido, quando você fala com alguém tudo bem e a pessoa entende a mensagem, nós temos frases. Todas aqui são frases. Apenas frase, para que haja frase, a presença de um verbo não é obrigatória. Desde que o enunciado possua sentido completo, ele já vai ser chamado de frase. Já nessas outras, fogo, cuidado, belo serviço seu, olá, com licença, que rapaz ignorante. Essas frases, gente, que fazem sentido, elas não têm verbo. Quando uma frase não tem verbo, ela é chamada de frase nominal. Frase nominal é a frase construída sem verbo. Elas são frases porque têm sentido completo e elas são chamadas de frase nominal porque elas são construídas sem verbo. Já as frases que apresentam verbo, como esses exemplos aqui, Camila terminou o livro, temos o verbo terminar. Já cheguei, mãe, temos o verbo chegar. Vi o seu escândalo, vi. Gosto demais de você, gosto. Havia muita gente na praça ontem, havia. Aqui nós temos frases que têm verbo, então elas são chamadas de frase verbal. Frase verbal é a frase construída com verbo. Mais comumente nós chamamos de oração. As frases que têm verbo nós costumamos chamar de oração. Então, nós temos a frase nominal, sem verbo, e a frase verbal, ou seja, a oração, as que têm verbo. Oração é toda frase que apresenta verbo. Oração é uma frase que apresenta verbo. Exemplos de orações. Choveu, você está bem, não vá embora. Nós saímos ontem à noite, verbo sair. Enchentes costumam causar transtornos. Nessa última, gente, nós temos dois verbos seguidos. Dois verbos ou mais seguidos, fazendo essa sequência, nós chamamos de locução verbal. A locução verbal são dois verbos que têm o valor apenas de um. Aqui eu poderia dizer, enchentes causam transtornos. Aqui é como se tivesse apenas um verbo. E vocês poderiam me perguntar, professora, na primeira não tem verbo, porque chover não é verbo. Chover é verbo sim, não é um verbo que a gente conjuga em todas as pessoas. Eu não posso dizer eu chovo, tu choves, ele chove. São chamados verbos impessoais, verbos que indicam ações da natureza, como nevar, relampejar, trovejar. Então, eles são verbos, mas são verbos que são usados para indicar ações da natureza. Então, todas aqui têm verbos, todas as frases têm verbo, por isso elas são chamadas de orações. A partir do momento que você tem uma oração, gente, você tem também um período. Todas aqui são orações e todas também formam períodos. Ou um detalhe, quando a gente tem apenas uma oração, nos concursos a gente costuma ouvir essa expressão, ver essa expressão, oração absoluta. Quando nós temos apenas uma oração, ela é também chamada de oração absoluta. Vamos para o período. Período, como eu falei, a partir do momento que você tem uma oração, você também formou um período. Por exemplo, nessa publicidade, encha seu filho de bolacha. Aqui nós temos o verbo encher. Então, nós temos uma oração. À medida que você tem uma oração, você vai ter também um período, porque o período é formado por orações. Se eu tenho uma oração, eu tenho também um período.
Período, gente, é o enunciado formado por uma ou mais orações. Então, toda vez que você tem uma oração, você tem também um período. Olhe, nessa frase, atenção para a chamada. Essa frase, ela não tem verbo. Chamada aqui não é verbo. Aqui é o substantivo, é o instrumento utilizado pelo professor, a chamada. Então, nessa frase, nós não temos verbo. Se nós não temos verbo, nós não temos oração e nós não temos também período. Ela é apenas uma frase nominal, que é a frase que faz sentido, mas ela não tem verbo. Esta é uma frase nominal, mas não é uma oração e não é um período. Essa outra, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que o cancelamento vos separe. Não importa que ela seja grande, essa frase, não importa que ela tenha várias vírgulas. Você só vai saber se tem orações se você encontrar o verbo. Nessa frase, nós temos o verbo separar. Nós temos apenas um verbo. Se nós temos apenas um verbo, nós temos apenas uma oração. E se eu tenho uma oração, eu tenho um período. Vamos ver outra. Duas frases aqui. A mulher diz, por favor, onde estão os preços baixos? Aqui nós temos o verbo estar. Então, dentro desse período aqui, nós temos uma oração. Infelizmente, estamos em falta, Senhora. Na fala do homem também nós temos o verbo estar. Então, nessa frase nós temos uma oração e nesta frase nós temos outra oração. E nós temos também um período e na fala do homem também outro período, porque onde nós temos uma oração, nós temos também um período. O período, gente, existem dois tipos. Existe o período simples, quando ele tem apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo. E vamos ver um exemplo. Como você se chama, rapaz? Aqui nós temos apenas o verbo chamar. Então, aqui nós temos uma oração. Nós temos um período simples, que é formado apenas por uma oração. Nesse outro caso, quando nós temos duas ou mais orações, o período vai ser chamado de composto. Por exemplo, alguém perguntou-lhe se ia consultar a cartomante. Aqui nós temos o verbo perguntar e nós temos essa locução aqui, ia consultar. Nós temos um verbo e outro verbo. Lembrando que a locução tem valor apenas de um. Aqui eu poderia dizer, alguém perguntou-lhe se ela consultaria a cartomante. Então, nós temos aqui um período composto, porque ele é formado por duas orações. Por que são duas orações? Porque nós temos dois verbos. Por que aqui nós temos um período simples? Porque temos apenas um verbo. Vamos ver outros exemplos. Nesse exemplo, quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. O período termina aqui no ponto. Vamos ver quantas orações ele tem. Ele tem o verbo partir e ele tem o verbo ficar. Então, aqui nós temos duas orações, nós temos um período composto. Dois verbos são duas orações, é um período composto. À tarde, passarei em sua casa, conversaremos melhor e vamos decidir essa questão. Aqui nós temos o verbo passar, o verbo conversar e vamos decidir. Nós temos um verbo, dois verbos, três verbos. Três verbos, nós temos um período composto com três orações. Basta contar a quantidade de verbos. E por último, o tempo é o melhor remédio para as tristezas. Nessa frase, nós temos apenas o verbo ser. Temos apenas um verbo. Então, nós temos apenas uma oração e esse período é simples. Período simples tem apenas uma oração, um verbo. E período composto tem duas ou mais orações, dois ou mais verbos. E você pode perguntar, professora, onde eu vou usar isso? Bom, nós vamos empregar também na parte de redação. Quando você faz o primeiro parágrafo de uma redação, saber sobre os períodos vai ajudar. Por exemplo, esse parágrafo aqui de um aluno, gente, olha, só tem um ponto no final. Então, aqui nós temos um parágrafo formado apenas com um período. Gente, isso é errado. O texto vai ficar mal estruturado. Nós não podemos ter um parágrafo inteiro com apenas um período.
Se a gente for fazer a leitura, a gente vai ficar sem fôlego na hora de fazer essa leitura. O correto é que dentro de um parágrafo tenham 2, 3 períodos. Vamos ver um exemplo de oração nota 1000. Rapidinho. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Olha, aqui vai um período. Se a gente for ler o restante, nós vemos aqui nesse ponto outro período. Aqui depois de cidadão, outro período. Então, nesse parágrafo, nós temos aqui 4 períodos. O período termina no ponto. E entre um período e outro vão sendo usados elementos de ligação para que haja a coesão desse texto, haja a união. Vou dar o exemplo só aqui do final, tá? Aqui depois desse ponto, olha, nós temos a expressão por isso, torna-se necessário. Então, para separar os períodos, vamos ter elementos de ligação que nós vamos aprender no decorrer do ano. Eu sei que foi rápido, mas eu espero que vocês tenham compreendido e com os exercícios e tirando as dúvidas de vocês, vocês vão poder entender melhor, tenho certeza. Então, saber sobre o período vai ajudar vocês a construir melhor os parágrafos. Tudo de bom, gente. Desculpem a pressa, eu espero que vocês tenham conseguido entender bem.